Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Farley Monteiro Filho, cujo nome é Qual é a sua resposta diante da voz do Senhor? É uma pergunta que não quer calar, né? Bem, esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, e o objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, eu tenho dito todos os dias ao longo desses 6 anos, né, que nós fazemos esse nosso devocional diário, que eu não escrevi o texto. Então, o que eu vou fazer? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi, tá bom? Então, gosto sempre de frisar que eu não tenho nenhuma formação teológica. Você pode achar que tudo isso aqui é muito caseiro, é muito simples, não tem profundidade, mas é só o que eu entendi, viu, irmão? Aquilo que eu entendi e como eu ia fazer meu devocional sozinho, eu faço juntamente com vocês, tá bom? Quero pedir que vocês compartilhem esta mensagem, esse devocional, não porque eu estou falando, não, mas porque a gente lê todo dia a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre produz efeito. Então, passa a ser responsabilidade nossa, minha e de vocês, compartilhar este devocional para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. E se você não se inscreveu no canal e quiser fazê-lo, eu agradeço. Aciona o sininho, se quiser deixar lá uma mensagem, tá bom? E é isso. Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre qual é a nossa resposta, né, diante da voz dele. É importante que nós possamos realmente ter corações dispostos a aprender. Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos o privilégio de podermos estudar a sua palavra, que esse texto de hoje possa realmente vir a nos ensinar algo de novo, e para aqueles que não acham que é novo o que vão aprender, que o Senhor possa então realmente reafirmar aquilo que já sabem e que tanto o que está aprendendo quanto aquele que já sabe possa colocar a tua palavra em prática. Em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Meus irmãos, então hoje nós falaremos sobre Ageu, o livro de Ageu, o livro do Velho Testamento, né? Que pouco se fala, né? Sobre esses profetas. E esse livro, o livro de Ageu, ele traz uma mensagem muito direta sobre ouvir e responder à voz do Senhor. Então, no comecinho lá do capítulo 1, do versículo 1 até o 12, o profeta ele vai dar uma bronca no povo porque eles estavam preocupados com as suas próprias casas, enquanto a casa de Deus, permanecia em ruínas. Aí a resposta correta diante da voz de Deus foi o arrependimento e a obediência. E já em Ageu 2 até o 4, Deus vai encorajar, né? Que eles sejam fortes, que eles trabalhem, porque eles deveriam saber que Deus estava com eles. Então, aqui a gente vê que mesmo que o passado tenha sido marcado por negligência, uma vergonha, porque eram desobedientes, o chamado para agir no presente é fenomenal. Por quê? É um presente com coragem e confiança. Por quê? Porque Deus estava com eles. Em resumo, reconhecer que o passado não pode ser mudado, a gente pode, mas a gente tem que ter em mente o quê? Que o passado errado ele pode ser confessado e deixado para lá. Então a gente tem que se arrepender. A outra coisa é que a resposta correta é ouvir e agir conforme a voz do Senhor. Isso chama-se o quê? Obediência. Deus, ele não manda só a gente, ele não ordena, mas ele também fortalece e garante a sua presença. Então a gente pode ter coragem. E bem, o que passou, passou, né? O foco é no presente e no futuro, onde Deus promete estar com o seu povo.
Então, nós temos essa esperança. Moral da história. A mensagem é muito clara. Não importa a negligência anterior, o Senhor chama para uma nova resposta imediata de fé e ação. O passado não deve ser um peso, mas um aprendizado. O presente é o momento de obedecer e confiar. Amém? Então, vamos ler o nosso texto. Então, é Ageu 1, de 1 a 12, e depois vamos do 2 até o 4. E diz assim, ó. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia, temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: Eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei. E o Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, a grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Neste 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no dia 21 do 7º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, com o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e com todo o povo, e lhes dissesse o seguinte: Deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele era ainda belo? Mas veja como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem. Coragem toda a gente desse país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Amém? Bom, então, a pergunta que não quer calar é: você já parou para olhar que fé e apatia são coisas totalmente opostas, elas não andam juntas? Apesar de toda a ação do Senhor e da pregação de Ageu e dos outros profetas, né? Porque não foi só Ageu que falou, parecia que o povo ainda assim estava super apático, não estava nem aí diante daquela situação, né? E é preocupante quando a gente vê o agir de Deus e parece que não há nenhuma resposta prática do nosso ponto de vista, da nossa parte, né? A indiferença mostra o quê? Falta de fé. Assim, também, que me parece que, além de não ter fé, a gente é ingrato. Ingrato de tudo aquilo que Deus faz. Tudo aquilo que Deus mostra, faz, acontece. Quando Ele fala conosco que a gente não tá nem aí, a gente é ingrato. A obediência é a única resposta possível à fé no Senhor. Se a gente fica com medo, se a gente tem discernimento, se tem juízo, a gente tem que obedecer. A obediência não é opcional, né? Para quem confia em Deus, a obediência é uma obrigação, é a única resposta que a gente pode ter. E Ele nos dá ânimo. Ele fala lá no versículo 3, eu estou com vocês. A presença de Deus, então, é a garantia de que a obra será concluída. Mas o que acontece? Os desafios acontecem, né? Não é porque Deus está com a gente que não vai ter desafio, vai ter sim. Então, comparações com o passado podem desmotivar a gente. A gente fala, já tentei, não deu certo, sei lá, mil coisas. Então, alguns daquele povo, eles olhavam para o antigo templo e falavam, não vai dar certo não. Não adianta nem começar a fazer, que esse templo não vai se concluir. Olha só como que tá o templo antigo. Tão lindo que ele era, agora tá lá. Um caco, tudo quebrado, tudo zoado. Não vai dar certo não. Mas Deus lembra o seguinte, que o importante não é aquilo que já foi. O importante é o que a gente está fazendo agora. Então não adianta olhar para o passado e falar, nossa, deu tudo errado lá e já era, então não tem o que fazer. Não, nós temos que
A gente não pode nunca desprezar um novo começo. A presença de Deus capacita a gente a agir com coragem. Isso é fundamental. Então, meu irmão, minha irmã, outra pergunta que não quer calar para você. Qual é a sua resposta quando Deus fala com você? Então, fica a dica. Obedeça e confie, porque o Senhor está com você. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. A obediência não é opcional para quem confia em Deus, é a única resposta possível. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que obedecer é a única resposta que a gente pode dar, para nós o abraço é super possível, é super fácil de dar e é muito importante. Então não deixe de abraçar. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino com uma frase de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.